Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica então para o Enem. O tema de hoje envolve a genética. Quando a gente pensa na genética no Enem, o que se espera mais é a genética molecular, aquela que envolve ácidos nucleicos, biotecnologia. Mas a genética clássica, a genética mendeliana pode aparecer sim. Por isso, hoje eu vou tratar da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é aquela que considera apenas o estudo de um único caráter. Mendel, na primeira lei, trabalhou com uma característica e ele disse que esse caráter é determinado por dois genes, um par de genes alelos. E que na hora que o indivíduo que tem esse par de alelos vai formar o seu gameta, esses genes se segregam, eles se separam. Tem uma fase lá na meiose chamada anáfase 1, que ocorre a separação dos homólogos. Então aqueles alelos que estão em cromossomos homólogos, eles se segregam. O cruzamento mais importante da primeira lei envolve dois indivíduos que são dominantes, mas heterozigotos, azão-azinho. Ele tem o gene dominante azão, mas o gene dominante ele vem acompanhado de um gene recessivo azinho. Bom, o cruzamento entre azão-azinho com azão-azinho é o mais importante da primeira lei. Quando ocorre a meiose, azão e azinho se segregam aqui também, já que estamos tratando de dois indivíduos. Cada indivíduo produz dois tipos de gametas. Quantas possibilidades de cruzamento existem entre esses dois indivíduos? 4. As 4 possibilidades elas podem ser feitas num diagrama como esse aqui, ó. Na primeira linha, na primeira coluna eu distribuo os gametas e as 4 células que sobram no diagrama são os possíveis cruzamentos. Se um dos indivíduos contribuir com um gene azão, o outro indivíduo contribuir também com outro gene azão, o resultado desse cruzamento no descendente é um indivíduo cujo genótipo é azão-azão. Se o indivíduo contribuir com um gene azinho e o outro indivíduo com um gene azão, o resultado desse cruzamento no descendente é um indivíduo que é azão-azinho. O mesmo cruzamento aqui, ó, azão-azinho, um indivíduo que nasce heterozigoto. Já esse último cruzamento é quando um dos pais contribui com azinho, o outro pai com outro azinho. O resultado desse cruzamento é um indivíduo que é azinho-azinho. Esses são os possíveis descendentes produzidos no cruzamento entre esses dois indivíduos que são heterozigotos. Considerando esses possíveis descendentes, qual que seria a proporção genotípica desse cruzamento? Tem um azão-azão? Tem dois azão-azinho? Um azinho-azinho. Então, um azão-azão para dois azão-azinho para um azinho-azinho. Esse é o resultado nesse cruzamento. E a proporção fenotípica? Esse indivíduo tem azão dominante, esse também. 3 dominantes para um indivíduo recessivo. Então, 3 indivíduos dominantes para um recessivo. Pessoal, lá na prova do Enem, o que eu espero sempre é um heredograma. Um heredograma simples, mas que a gente precisa ficar esperto com alguns itens. Olha só, imagina que ele te deu esse heredograma e ele não disse se os indivíduos que não estão achurados são dominantes ou recessivos. A mesma coisa para os indivíduos achurados. A gente não sabe se eles são dominantes ou recessivos. O segredo é buscar no heredograma a seguinte situação. Pais de mesmo fenótipo com um descendente de fenótipo diferente. Isso acontece aqui também, e isso também acontece aqui. Quando pais de mesmo fenótipo tiverem um filho com fenótipo diferente, não existe outra possibilidade. Tem que ser o cruzamento entre dois heterozigotos. Esses são dominantes e eles podem produzir um filho que tem fenótipo diferente e recessivo. Azinho-azinho. Pais iguais. Filho diferente, pai azão-azinho, filho azinho-azinho, gente. O gente é só para rimar. Pais iguais, filho diferente. Pai azão-azinho, filho azinho-azinho, gente. Pessoal, pais iguais, filho diferente. Pais azão-azinho, filho azinho-azinho, gente. Pais iguais, filho diferente. Azão-azinho, azinho-azinho, gente. Mais uma vez aqui, ó, pais iguais com filho diferente. Os pais são heterozigotos, o filho é homozigoto recessivo. Olha só, aplicando a regra, nesse caso eu resolvi quase todo o heredograma, tá certo? Tem um indivíduo aqui, ó, ele não está achurado.
Eu sei que o não achurado agora é dominante. Então ele tem pelo menos um azão. Mas ele é azão ou azão-azinho? Filho desses pais, pode nascer azão-azão? Esse é um resultado possível. Pode nascer azão-azinho? Esse também é um resultado possível. Então a gente coloca que esse indivíduo é azão-traço. Esse é o único indivíduo na genealogia que a gente não sabe o genótipo. Mas o Enem poderia fazer uma pergunta. Qual a probabilidade desse indivíduo ser azão-azinho? Bom, vamos olhar esse cruzamento? Eu sei que ele é um azão-traço, filho de dois heterozigotos. Dois heterozigotos, esses são os possíveis descendentes. Como eu sei que ele é azão-traço, é impossível que ele seja azinho-azinho. Então a gente precisa tirar o azinho-azinho da probabilidade. Probabilidade é número de eventos favoráveis sobre possíveis. Tem dois azão-azinho aqui, os favoráveis, em três possíveis que tem pelo menos um azão. Portanto, a probabilidade dele ser azão-azinho é 2/3. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira lei de Mendel. Normalmente vem acompanhada de um heredograma, um cálculo de probabilidade. Espero que você tenha aproveitado a dica. Não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vai ter uma lista envolvendo exercícios de primeira lei lá na descrição do vídeo no YouTube. A gente se encontra então aí na próxima dica. Valeu, pessoal!